Olá você aí artista, tudo bem com você? Então gente, sejam bem-vindos ao canal Desenhar Aloysio Fernando. Esse canal que eu criei para levar o ensinamento de pintura e desenho a lugares bem distantes, a pessoas que não têm acesso aos grandes centros, a grandes mestres para estudar sobre desenho e pintura. Hoje eu trago para você aqui essa série que eu intitulei Estudando com os Mestres. Uma série onde eu vou trazer grandes mestres da pintura brasileira, principalmente aqueles mestres em memória, aqueles mestres que já partiram desse plano para o outro. Então, mestres que deixaram obras fantásticas, muitas delas esquecidas aí nos porões das galerias e dos colecionadores. Então, vou trazer para vocês aqui, a partir de hoje, estudo o caminho que esses mestres trilharam para fazer obras belíssimas. E esses estudos vão lhe ajudar muito para você melhorar a sua pintura. Assim como eu estudei com esses grandes mestres, à distância, observando a pincelada, o colorido, a harmonia de cores que eles passavam, vou tentar passar esse conhecimento para você. A gente que ensina tem um grande problema com os alunos, porque os alunos sempre trazem obras impossíveis de ser estudadas. Então, nesses tutoriais, eu vou trazer para você uma maneira bem simples e com artistas de primeira qualidade, artistas bons. Hoje eu vou trazer para vocês o grande mestre Djalma Urban, um grande pintor, um impressionista incrível, onde tinha uma pincelada arrojada e um colorido fantástico. Djalma Urban é um artista paulista que nasceu na cidade de Leme em 1917 e faleceu em 2010 em São Paulo, deixando uma grande obra aí que você tem acesso aí na internet e descobrir grandes referências para você estudar a partir de hoje. Então eu te convido, desde já, vem estudar comigo? Vamos lá você aí artista, vamos iniciar o nosso estudo dessa pintura, dessa obra de Djalma Urban. Essa obra que é intitulada de Paraty. Ela tem 33 centímetros por 46, a sua versão original. Tá joia? Então é a Rua de Paraty, é um Paraty antigo, porque a rede elétrica ainda era por cima, hoje a rede elétrica de Paraty é embutida. Então é uma pintura bem antiga. Ela é de 1986. Então vamos estudar ela aqui, vamos ver como foi o desenho. Então, desenhar, gente, faz parte da pintura, você tem que estudar o desenho. Então a gente nota, vamos pegar um eixo central aqui, o centro da pintura aqui, ó. E aí a partir do centro, ele parte com a perspectiva, ou seja, a partir do centro, ele puxa uma linha quase que em perspectiva reta, um pouco encurvada, para aqui para o canto direito. Gente, lembrando, ó, esses estudos que eu estou fazendo, eu vou fazer eles em papel telado, tá joia? Então, estou usando um papel telado aqui, papel telado da Filiarte. Então, esse papel telado eu gosto de trabalhar nele por causa da textura dele. E aqui é um papel A4, a pintura eu estou fazendo na escala da metade da pintura original. A pintura original tem 33 por 46, eu estou fazendo ele em 16,5 por 23, tá joia? Então vamos lá, vamos seguir. Então, ó, a partir daqui eu tracei a linha da calçada. E aí, do outro lado, abrindo um pouquinho, tem a outra linha da calçada saindo bem na ponta do papel aqui, ó. Um pouquinho mais para dentro. Vai ter a linha das calçadas. Então vai observando logo no todo, no geral. Não adianta você querer fazer uma casinha, outra casinha, outra casinha. Quando chegar lá no final vai faltar. Então, ó, aqui começa com a igreja. E aí, de lado dessa igreja, a gente tem uma casinha, umas casinhas. Então, dessa casinha parte uma perspectiva. Aqui para cima, ó, mais ou menos, ó. É uma perspectiva. E aqui a gente tem a igreja. Olha, da torre dessa igreja aqui parte uma perspectiva bem para cima aqui para a gente encontrar o primeiro andar, ó. Então tudo isso são as perspectivas que você vai traçar. Lá no final tem uma curva. Então o Djalma Urban, gente, ele tinha um traço muito bem elaborado. Eu vou falar muito sobre ele aqui. Vou dizer um pouco sobre a biografia dele. Olha essas perspectivas que ele trabalhava aqui. Muito arrojado o seu traço. Então a perspectiva desse casario já é um pouco mais para baixo. Então, ó, por aqui a gente já vê que nossa pintura vai correta. O poste é mais ou menos aqui, ó.
Então eu imprimi quase que do mesmo tamanho, ficou menorzinho um pouco, mas vai dar de primeira para a gente pintar. Então agora vamos vendo a distância mais ou menos, ó, calcular mais ou menos isso aqui, ó, a distância da primeira casa aqui, ó. Faz a primeira, certo? Nessa primeira a gente tem uma janela. E aqui a gente vai ter o telhado. Traça essas primeiras casas aqui, que aí fica mais fácil você encontrar as outras. Então, ó, o importante é fazer uma perspectiva bem feita. Então, gente, ó, a minha paleta aqui é composta pela paleta do arco-íris. Então, a minha paleta do arco-íris, ela tem amarelo cadmo ou amarelo, esse aqui é o amarelo permanente 50, laranja 55, todas essas tintas da Cofix. Vermelho da China, carmim, violeta, azul cobalto, azul ultramar, azul celeste e um pouquinho de verde esmeralda, mais o branco, tá joia? Então, olha, essa primeira parte aqui eu vou fazer uma imprimatura da tela, é mais ou menos tentar aplicar os tons na tela aí, sem me preocupar muito com a questão da definição, então só a aplicação dos tons. Para isso eu vou usar só terebentina, uma tinta bem diluída. Vou começar pelo céu aqui, ó. Então, é como se fosse uma imprimatura. Procura não trabalhar com branco nessa primeira fase aqui, ó.
Então, olha, a imprimatura da tela com as cores você faz assim, sem uso de branco, só uma para deixar a tela na temperatura que você quer receber a camada principal de tinta. Esse processo tem que ser feito sem o uso de óleo, só com Ecosolve ou com terebentina. Joia? Então, vamos lá. Agora vamos começar a fase de acabamento do quadro, colocação das cores. Então, para isso eu vou começar com as luzes. Então, eu vou pegar um branco. Eu noto que ele trabalha um branco bem quente, então um branco perto do amarelo. Um branco amarelado. Você bota amarelo no branco. Começar pela igrejinha aqui. Então, gente, ó, é pincelada aqui, não pode ficar querendo fazer muito detalhe, não. O quadro é muito pequeno, não dá para pensar em fazer muito detalhe, não. Começa colocando a luz mais alta. Então, ó, esses é os brancos da luz, nada é mais claro do que esse. Aqui nós vamos ter um amarelo bem perto do branco da luz, então amarelo, uma esquinha de violeta. Djalma Urban, gente, ele, um pouquinho da biografia dele agora. Ele estudou com nada mais, nada menos, desculpa aí, do que com os desenhos com Torquato Brás e com Valdemar da Costa. Então ele teve dois grandes mestres que lhe ensinaram traços de desenho. Então isso foi muito bom para ele. Aprendeu desenho com grandes mestres. E aí aprendeu pintura e desenho com nada mais nada menos do que Pedro Alexandrino, gente. Pedro Alexandrino, grande mestre da pintura brasileira, foi um dos professores do Djalma Urban. Então por aí você tira o currículo do cara, né? E Valdemar da Costa e Vale Júnior também, Teodoro Braga foram professores do grande Djalma Urban. Djalma Urban, ele também passa por... Ele faz parte da fundação da Associação Paulista de Belas Artes, aquela APAP, que fica lá na Conselheiro Crispiano, se eu não me engano é aquela dali, que ele ajuda, é um dos cofundadores da Escola Paulista de Belas Artes, da APAP, da Associação Paulista de Belas Artes, aliás. Então, Djalma Urban, ele tem esse grandes professores, e isso ajuda muito, gente. Essa escola, essa sequência da escola que a gente tinha de grandes professores das escolas de Belas Artes, ajudaram muito a grandes artistas, a formação de grandes artistas, como o Djalma Urban. Então, ó, pincelada bem solta aqui. Olha, aqui vai trabalhando um pouco dos escuros, sempre nos cinzas, certo? Sem ligar muito para contorno. Então, ó, quando eu quero um escuro, vermelho, azul e carmim, eu controlo aqui e faço um escuro. Pincel meio de lado, esse pincel é o número 8, gente, pincel bem fininho. Então, eu consigo essa marcação. Aqui tem só o início de uma porta aqui. Então vai colocando as cores. Vou colocar um pouco das sombras agora.
cruza aqui, ó, toda essa extensão. Passa pro lado direito da rua. Veja a quantidade de sujeira que eu vou colocando. Não é tão limpo não. Faço um telhado com laranja, ó. Azul cobalto e laranja leva muito nessa pintura. Então praticamente aqui já está a colocação de quase todos os tons aqui. Só arrumar um pincelzinho pequeno depois e vir definindo melhor. Reflexo dentro d'água tem que fazer parte da pintura aqui, também no mesmo tom de cima, alaranjado aqui, um pouco alaranjado, né? Bom, agora vou lá pro céu. Então, vamos lá pegar um branco com azul. Como se fosse uma manchinha só do mar aqui, ó. Ó, gente, eu gosto de estudar nesse tamanho porque a pincelada desses pincéis eu consigo controlar de forma melhor. Então, isso fica a critério. Se vocês quiserem fazer um quadro maior, vocês podem também estar fazendo aí um estudo em tamanho maior. Então, vai ficando meio esverdeado aqui, ó, para dar ideia ou de uma serra, ou do próprio céu já surgindo ali por trás. E aí vai começar a ganhar os azuis do céu. Então esse céu dele não é branco e azul só não, tem muito branco e azul e laranja. Basicamente isso aí. Vou ajustar só uns cinzas aqui para poder fazer o acabamento. Bom, então a colocação das cores tá mais ou menos, não quero fazer uma cópia 100%, então veja que acinzentei o que tinha de acinzentar, e aí agora fazer os detalhes. Então vou começar pelo cinza, pegar um pincel número 0, da linha 422 da Condor, da Tigre aliás. Fazer essa cúpulazinha aqui.
com isso a gente vai definindo. Então veja que esses traços bem distantes, pode entrar o azul aqui, não precisa entrar o preto não. Então, ó, vou sugerindo que são portas. Aqui são 3, mas só coube 2 no meu desenho. Tem problema? Não, eu estou fazendo uma releitura. Então, não tenho intenção de fazer cópia. Ó. Então, a minha intenção aqui é estudo. Cópia se faz para museus. Para acervos, mas a cópia tem que ser feita de forma, vamos dizer assim, consciente. Muita gente pode surgir a dúvida aí, Luiz, mas é legal fazer cópias? Olha, cópias para estudo, nada impede, você está estudando aqui. O que você não pode fazer é terminar esse trabalho aqui e assinar o nome de Djalma Urban. Aí você não pode, porque aí você está fazendo uma cópia. Então, se você fizer aqui no final botar releitura, no final eu vou dar a dica a vocês aqui como a gente assina uma releitura, certo? Porque não é normal igual vocês assinam as telas de vocês não, tá joia? Então, fica até o final aí que vocês vão ver como é interessante. Então, ó, aqui já ficou, né, a partir desse ponto aqui já ficou um pouco maior, já dá para usar o meu pincel um pouco maior. Vou só findar aqui. Vou trocar o pincel, vou tentar fazer esse acabamento mais perto com o mesmo pincel lá da pintura, o número 8. Então vamos lá. Vermelho, carmim, verde e azul. Faço um tom escuro, que não é um preto, mas é um negro. E aí aqui agora eu entro com a definição mais segura. Mas a minha intenção era só assimilar a cor, a harmonia, a pincelada, principalmente pegar a pincelada dele. Olha essa sombra aqui, ó, que pincelada segura, legal de fazer. Dá uma esquentada no quadro aqui, né? Então isso é legal. E aí o quadro, ele é muito frio, aí ele coloca um personagem aqui na frente, já a gente vai colocar um vermelho. Então é uma estratégia do pintor para quebrar um pouco a frieza das linhas do quadro. Então ele coloca dois personagens, ele coloca um aqui, ó, branco com azul. Camisa branca com azul aqui, ó. Só a mancha de tinta. E aí, do outro lado, ele coloca... Aliás, lá na frente, ele coloca mais uns dois personagens também aqui, ó. Muito pequenos. O pincel aqui grande para fazer só a mancha, como se fosse
personagem lá no final. Então é profundidade que ele vai colocando na tela. E aí aqui na frente ele traz para você outro personagem num azul celeste, o cerulho. E aí aqui, ó, ele coloca o personagem próximo da porta que está escura, a camisa, um pouco de luz do lado. Limpa o pincel, coloca bastante verde, carrega no vermelho aqui com carmim e faz como se fosse uma saia. Joga um pouquinho de laranja do lado da luz. E aí ele coloca, sugere que aqui é um personagem nesse trecho aqui. A cabeça bem escura. Então, com esse personagem, ele quebra um pouco da rotina. Ele não fez muito aqui, então ele não refletiu quase que nada do personagem aqui dentro. Então, vamos deixar assim também. Joia? Então, ó, para finalizar, pego o meu pincel 0 para fazer os fios. Pincel 0 com essa cor bem escura, carmim, verde e o azul. Carrego bastante o pincel para não faltar ar. E aí aqui, ó, puxa em perspectiva um fio, outro fio. Não precisa se preocupar se o fio não sair inteiro não. Então, ó, você vai assinar. Então, se você vai assinar, você pode ter a consciência agora de assinar como for uma releitura. Ou seja, seu nome, vamos dizer que é José. Aí você vai dizer, você vai botar assim, por José. Eu vou botar aqui, por Aloysio Fernando. Então, só em botar esse por, você já vai saber que é uma releitura. Então, vou pegar cor escura aqui. Então, essa é uma das maneiras de fazer uma releitura, porque quando você coloca esse por aqui, a pessoa que entende de arte já vai saber que é uma releitura. O que eu não posso é assinar aqui, em hipótese nenhuma, Djalma Urban, certo? Então, o que a gente pode é colocar o por a Fernand, que vai identificar que é uma releitura. Vamos tirar aqui para a gente ver como ficou. Então veja que a pincelada, por mais que você tente, nunca vai ficar igual. Mas isso aqui vai deixar você treinado para você fazer uma obra maior. Ou seja, quando você estudar esses traços que o mestre usou aqui, você vai conseguir assimilar numa obra maior. E aí o conselho que eu te deixo é você pegar essa mesma característica, uma fotografia com essa mesma característica de Paraty e tentar reproduzir essa mesma pincelada que o mestre Djalma Urban usou.
Então, galera, valeu aí. Ficam com Deus.